ela é a pessoa que, de fato, estava liderando, administrando, presidindo o trabalho, sexta edição Avivados, não é? E a gente, eu gostei muito da festa, o trabalho muito bem organizado, pregadores bons, pregaram muito bem, então a gente ficou muito feliz. Então, eu senti de Deus, no meio de tanto homem de gravata, aí a mulher que vai pregar nessa noite, né? Mas o que tem a ver? Prega a palavra. Então é isso aqui, Irmã Simone, suba até aqui e assuma. Convida a igreja para nos colocar de pé e vamos convidar o pastor Cícero Lopes para orar ao Senhor, intercedendo por esse trabalho que vai ser realizado agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, uma vez mais elevamos a Ti a nossa voz em oração. Desta feita, apresentando a Tua filha, pedimos que o Senhor venha usar ela mais uma vez, ó Deus, como sempre o Senhor tem usado, para falar aos nossos corações nesta noite, a mensagem que o Senhor já entregou para ela e vai continuar entregando no decorrer da sua fala. Ó Deus, a tua igreja reunida espera nesta noite ouvir mais uma vez a tua voz. Fala conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu aproveito para externar a nossa gratidão a Deus por todo o apoio que tivemos durante o trabalho que fora realizado no final de semana. Apoio do nosso pastor presidente, apoio dos nossos pastores, também que estiveram lá na quinta, na sexta, no sábado. E no domingo pela manhã também, nós tivemos presença dos nossos pastores. E eu louvo a Deus também dos nossos dirigentes, estiveram lá apoiando este trabalho. Então, toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, honra e glória. Você diz amém? Quero agradecer também pela vida do nosso pastor congregacional, pastor Francisco dos Milagres, que muito se empenhou para a realização deste trabalho, colocando mesmo a mão na massa, pintando o refeitório, pintando calçada, capinando, e assim tudo ficou bom para a glória de Deus, e nós louvamos a Deus por todo o apoio que tivemos também dos nossos líderes geral, irmã Zezinha, irmão Saldanha, o missionário Darlan com toda a sua equipe, o irmão Gracinaldo também, que nos socorreu ali, emprestando. Foi doando não, emprestando as cadeiras, glória a Deus. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus pela vida de todos esses homens e mulheres. E eu, irmãos, estava pensando ali, meu Deus, se eu não morri agorinha, mas meu coração é bom, então, já passei no teste. Eu não gosto de ficar falando assim, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo outro. Diante de todo desafio que Deus nos coloca, nós precisamos estar disposto para nos apresentar como Débora se apresentou. Então, não estou aqui porque tenho esta capacidade, mas estou aqui diante do desafio e pela graça do Senhor, Ele falará conosco nesta noite, continuará falando e o teu coração será alimentado pela palavra do Senhor. Se eu fraquejar, gaguejar ou tropeçar em alguma palavra, que os irmãos nos perdoem, pois diante do nervoso, a gente pode acontecer essas coisas. Acalme o seu coração, também acalme seus pés e fique com a sua mente aí ligada para adorar o Senhor, porque Ele está aqui nesta noite para receber a adoração. A palavra de Deus em Mateus 3:17 diz o seguinte. Eu vi que um dos obreiros ficou de pé, então
em respeito à palavra e também para acompanhar o nosso irmão. Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor nos diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Muito obrigado por poderes assentar. Meus irmãos, em rápidas palavras, eu quero trazer a palavra para a igreja, baseado aqui em três afirmativas. Se você, como cristão, não está passando, é porque já passou, ou então ainda vai passar uma situação dessa. A palavra que eu trago para a igreja é antes, durante e depois do deserto. Antes do deserto, identidade. Durante o deserto, palavra como defesa. Depois do deserto, poder para testemunhar as grandezas e as maravilhas do Senhor nosso Deus. Então repita comigo: antes do deserto, identidade. Durante o deserto, é o quê? Palavra como defesa. E depois do deserto, poder para testemunhar. Eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta. Quando eu pedir ajuda aí, os irmãos nos ajudem. Esse versículo, o capítulo 4, o capítulo 3, ele termina relatando o batismo de Jesus. E no ato do batismo de Jesus, isso aconteceu, relatado por Mateus e por Lucas também. Ele fala que ao momento que João batizou o Senhor Jesus, aconteceram 3 coisas. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e ouviu-se a voz do Senhor Deus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então houve uma manifestação e uma confirmação ali para todas aquelas pessoas que estavam vendo e ouvindo aquele ato de que Jesus era o Filho de Deus. Terminando o batismo, Mateus inicia o capítulo 4 dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então, antes do deserto, identidade. Deus declarou em alto e bom som: tu és o meu filho, eu me alegro em ti. Tu és o meu filho amado, você me dá alegria, você me traz prazer. Isso, Jesus entrou no deserto com a voz de Deus ecoando no seu ouvido e no seu coração, dizendo: você é meu filho, haja o que houver, você é meu filho. Identidade, irmãos. O primeiro documento de uma criança, alguém pode pensar, é o registro de nascimento. Não é. Quando nasce, logo ali no hospital, eles dão o DNV. O que é o DNV? A declaração de nascido vivo. Para que serve o DNV? Para que a mãe e o pai vá até o cartório, apresente ali o DNV e a partir do DNV é gerado o quê? O registro de nascimento. Mas só o registro de nascimento não é suficiente. Alguém que não tem um registro, ele não é considerado como um cidadão, pois no nosso país, todo aquele que nasce, ele precisa de um documento para que o Estado reconheça que nasceu ali um cidadão e que a partir daquele momento vai vir verba para a escola, para a merenda daquele menino, vai vir verba para a saúde, para cuidar daquele menino, vai vir todo um esquema para que esta criança e este cidadão tenha os seus direitos garantidos. Mas aí o menino cresce um pouquinho mais e aí vem outro documento importante, o RG, que é a identidade que nós conhecemos. Essa identidade, ela capacita o cidadão a chegar em qualquer lugar e essa identidade vai dizer: ele é codoense, maranhense, brasileiro. Dá uma nacionalidade, dá uma identidade para aquela pessoa.
Foi isso que o Senhor Deus fez. Ele sabia o quanto o seu filho ia sofrer, ia ser testado. Antes de entrar naquele deserto, ele disse: eu vou declarar, tu tem uma identidade, tu és o meu filho. Você vai ficar diante do perigo, diante da afronta, mas não esqueça, tu és o meu filho e eu me alegro em ti. Essa identidade, essa palavra, ele não deu apenas para Jesus, ele também fala para mim e para você. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. Você tem um futuro com Deus. O mundo aí está tirando a identidade. O mundo está dizendo que você não é ninguém. O mundo menospreza, mas o nosso Cristo, o nosso Deus, Ele diz que nos ama. Ele te deu uma identidade, Ele te deu uma referência, Ele te deu uma identificação. Você não é um indigente. E assim, meus irmãos, como os documentos de identificação, eles garantem para o cidadão direitos. A partir do momento que você aceitou Jesus e se tornou um cidadão dos céus, a palavra de Deus diz que você também está garantido os teus direitos como filho de Deus. Ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele diz que se nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor, Ele que é o nosso Pai, ouvirá a nossa voz e atenderá a nossa oração, porque você tem agora uma identidade de filho. Você não é um indigente espiritual. Você é filho. Quando você fala aqui na terra, a tua voz não é ouvida apenas por homens, mas a tua voz, ela rompe a atmosfera e ela chega em um lugar que Apocalipse está relatando, que é o trono de Deus. E ele diz que quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com o nosso Pai, a oração faz acontecer trovões nos céus. E a oração chega como incenso diante do trono do nosso Pai. Você é filho. Você não é uma pessoa desconhecida. Antes do deserto, mulheres, homens, crianças, obreiros, com muito temor e humildade, nós precisamos ter essa identidade. Quem é filho não faz as coisas de qualquer jeito. Quem é filho sente o coração arder ao entrar ou falar com o seu pai. Quem é filho não está apenas acostumado com a liturgia, mas quem é filho, ele se dobra, ele chora, ele se humilha, ele tem o coração vivo, sangrando na presença do Senhor, porque é filho e tem intimidade com o Pai. Ele não dará ouvido para as vozes externas. O hino que alguma das congregações cantou dizia: eu preciso calar todas as vozes para ouvir somente a tua. Às vezes os filhos estão deixando de ouvir a voz do pai para ouvir a voz da ansiedade, a voz da tristeza, a voz do desprezo, a voz da angústia, a voz da competição, a voz da indiferença, a voz do deixa para lá. Mas nessa noite, meu irmão, quem é filho, ele ouve a voz do Pai. Você tem uma identidade. Antes do deserto, antes de qualquer dificuldade, antes de qualquer tribulação, antes de qualquer luta que você passe, o Senhor, Ele te prepara dizendo: não temas, você é meu filho. Você vai suportar, seja no ministério. Todas as quintas-feiras nós estamos orando lá na Monte das Oliveiras. E eu gosto muito de me lembrar, porque quem trabalha com um departamento é como se fosse uma pequena célula, que é uma representação de uma congregação como um todo. É claro que uma congregação como um todo existem muito mais dificuldades do que um departamento. Mas eu começo a imaginar, se nós que somos de um departamento enfrentamos dificuldade, eu imagino os dirigentes,
o desânimo que chega, a vontade às vezes de descer até ali, não sei o nome da rua do pastor José Gomes, mas de chegar até a casa dele e dizer, deu até aqui, eu não vou mais continuar. Porque existem muitas vozes, e às vezes a última voz que a gente quer ouvir é a voz de Deus dizendo, tu és meu filho, continua fazendo o que você foi chamado para fazer, continue firme naquilo que o Senhor colocou para você fazer. E ali nós oramos, eu gosto de apresentar as congregações todas, não só as dirigentes do círculo de oração, mas os dirigentes. Uma das congregações que eu mais lembro é da Monte Tabor. A Monte Tabor é do Morro São Pedro, né? Porque eu já fui ali 2 vezes. E é um ambiente difícil. É um ambiente que precisa realmente de que o obreiro, as irmãs, os jovens ouçam a voz de Deus dizendo, tu és meu filho e aqui vai gerar fruto. Você não está sozinho. É lugar onde precisa ser ouvido a voz de Deus. E que nós possamos, ou em um departamento, ou líder de uma congregação, nós possamos ouvir a voz de Deus dizendo, você é meu filho, você não está aqui à toa. Porque tem vezes que a gente pensa que não está produzindo nada, que não está acontecendo nada, que o céu está cerrado, que vidas não estão sendo alcançadas. Mas a minha palavra, queridos obreiros, dirigentes, líderes, para você nesta noite você é filho de Deus, você é filho de Deus, você tem um chamado, você foi escolhido, você recebeu esta missão, então continua. Durante o deserto, palavra como defesa. Durante o deserto não se vence com a modinha inventada no YouTube. Durante o deserto não se vence fazendo algumas coisas que são humanas. Durante o deserto é preciso mais do que liturgia. É preciso mais do que costume de fazer alguma coisa. Durante o deserto é preciso ter palavra. Durante o deserto a igreja precisa ter palavra como nós temos. É a Bíblia que é a espada. É a Bíblia que corta todo o mal. É a Bíblia que nos reveste de graça, de poder, de autoridade para nos defender do ataque do mal. Qual foi a primeira investida de Satanás aí para Jesus? E o que ele disse? Me ajudem, obreiros. A primeira investida de Satanás. Se tu és o filho de Deus, Deus já sabia que Satanás ia colocar em xeque a filiação de Jesus. Deus disse, tu és o meu filho. No deserto, Satanás chegou perto dele e disse, se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Jesus não pegou um lavrado e disse, eu sou. Olha, tu lembra que eu já fiz isso, sabe por quê? Porque as coisas que fazemos não têm poder para afastar Satanás. Podemos ser os melhores e mais dedicados. Mas o que fazemos não amedronta Satanás. Podemos fazer as festas mais bonitas. Podemos fazer os congressos mais bonitos. Mas o que fazemos não amedronta Satanás. O que afasta o inimigo, põe ele para correr, põe ele derrotado. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a espada do Espírito de Deus. O que foi que Jesus respondeu na primeira investida de Satanás? Não o quê? Está escrito. Aí a continuação do está escrito.
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não há uma fórmula nova, não há algo novo, não há algo diferente, não é subir nem descer de algum lugar, não é reunir lá longe da igreja, não é ter o melhor ciclo, não é ter o conjunto das irmãs que são mais intercessoras, não, o segredo é o mesmo, é estar escrito. Está escrito. A autoridade não é de homens, a autoridade é da palavra. Homem, crianças, jovens, idosos, mulheres, não importa. Se tiver a palavra, ela tem a autoridade, ela tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Então você pode entrar durante esse deserto. Você não vai usar o argumento humano, você vai usar a palavra. Levante a sua mão porque você tem a palavra. Estão te afrontando, vai com a palavra. Estão zombando de você, vai com a palavra. Estão te desafiando, não entra nesse embate, vai com a palavra. Vai com a palavra nos faz vencer, a palavra nos põe de pé, a palavra nos dá resistência para suportar aquilo que você talvez não suportaria. Quando olha para trás, diz: meu Deus, como eu suportei. A palavra te sustentou, a palavra te pôs de pé, a palavra te deu vida, a palavra te deu vigor, a palavra te colocou de pé, a palavra te trouxe alegria, a palavra te trouxe alegria neste deserto. Aleluia. Quem se alegra com a palavra, quem se alegra por ter a palavra de Deus como seu escudo, como sua defesa, como seu guardião, você não precisa entrar em questões pequenas. Você tem a palavra, e quem tem a palavra tem espaço. Porque a palavra, irmãos, aleluia, a palavra te corrige, a palavra nos alinha, a palavra nos torna humilde, a palavra nos limpa, a palavra mostra a nós onde precisamos melhorar. Então é pela palavra que no deserto você vai continuar vencendo. Se o teu deserto é uma enfermidade, a palavra me diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se o teu deserto é um conflito familiar infindável, filhos que não olham para você, filhos que não falam com você, filhos que não ouvem o teu conselho, ou pode ser ao contrário, pais que são autoritários, que humilham, que rebaixam. A palavra me diz que mesmo que se o meu pai ou a minha mãe me abandonar, o Senhor Deus não me desamparará. Mas se a tua grande dificuldade é a falta de paz, você vai para todo lado e não tem paz, a palavra também me diz que Ele é o príncipe da paz, aquele que chega e acalma todas as guerras, aquele que chega e transforma a situação. Mas se a tua grande dificuldade é um amparo acolhedor, você faz, anda, não há um abraço amigo, não há um olhar sereno, não há uma mão estendida, não há um abraço acolhedor para te acalmar. A palavra me diz
que o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador, que abraça os corações entristecidos, que anima aquele que está pensando em desistir, que pega e levanta aquele que está desanimado. A palavra é a nossa defesa. Depois do deserto, poder. O versículo 27 do capítulo 4, o versículo 23 diz: depois que Jesus saiu do deserto. Antes, porém, eu gostaria de dizer que Mateus não fala isso, mas Marcos diz. Marcos diz que depois que o tentador se afastou, Deus enviou anjos que serviram o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Depois da prova, o Senhor ordenou os anjos, e os anjos serviram o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque Filho de Deus tem proteção, tem pão, tem amparo, tem graça na sua vida, mesmo estando no deserto. Depois do deserto, o poder para testemunhar, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos, todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava, porque ele estava cheio do poder de Deus. Suporte um pouco mais, suporte o deserto com a consciência de que você é filho de Deus. De que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Depois desse deserto, você vai ter experiência, vai ter intimidade mais com o seu Pai, e vai ter poder para testemunhar nas nossas ruas, na tua casa, na tua vizinhança, que o Senhor é contigo. Ele te dá poder para você curar, para você falar, para você usar o teu tempo para a glória do Senhor. Só quem crê nesta palavra, levanta a mão e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu quero, embora eu esteja no deserto, mas eu quero mais de Ti. Eu quero poder para testemunhar. Eu quero poder para falar da Tua palavra. Eu quero poder para resistir. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele te dá poder para continuar. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele te dá poder para continuar. Deus, Ele te dá poder para continuar. Deus, Ele vos dá poder para continuar. Para continuar. Talvez, meus irmãos, já passei do horário. Talvez, eu quero fazer um pedido. Eu não, como eu falei para o irmão Saldanha no domingo pela manhã, pela orientação do Senhor, e se o pastor José Gomes nos concede essa oportunidade nesta noite, eu não deixarei de fazer o que o Senhor coloca no meu coração. Amém? Glória a Deus. Eu sinto vontade nesta noite de pedir que toda a igreja se levante, estenda a mão para cá, para os nossos obreiros, para os nossos irmãos, para nós abençoarmos a vida desses homens de Deus que têm lutado, que têm permanecido firme, que têm dificuldade às vezes nas suas congregações, que se preocupam e não sabem mais o que fazer, porque vê um domingo, às vezes a igreja vai se esvaziando.
E aí fica, meu Deus, o que eu faço? Como fazer? Como alcançar aquele irmão que se foi? Como alcançar aquela família que saiu? A igreja quer orar pelos nossos pastores nessa noite. Só levanta a mão se o teu coração estiver livre para abençoar, irmão. Porque se tiver com alguma mimimi, não levante. Só precisa levantar aquele que ama a liderança da igreja. Aquele que quer ver a Assembleia de Deus prosperar. Aquele que quer ver os pastores, dirigentes de todas as áreas, de todos os campos, prosperando. Aquele que quer ver a unidade. Aquele que sabe que pode estar no deserto, mas você foi escolhido e você não vai abandonar a obra. Você vai permanecer naquele lugar e o Senhor vai te honrar, vai fazer prosperar o que você tem dedicado de tempo e da tua vida. Então levanta a mão com gosto. Levanta a mão com gosto. Começa a orar, igreja, pelos nossos líderes, por cada dirigente. Começa a orar com a voz mais alta. É guerra de Deus. Olha, o Senhor nesta noite vai estar renovando a esperança de cada dirigente. O Senhor nesta noite vai estar renovando visão, sonhos, ideais, projetos para cada irmão de cada congregação. Eu começo citando a área 1, todas as congregações. Começo citando esta área. Aleluia, comece a clamar. Irmãos, a batalha espiritual é grande para esses homens de Deus, para cada líder, para os líderes do departamento. Eles precisam ser cobertos pelas orações. Senhor, renova a força dos teus servos. Dá estratégia ali, meu Deus, em cada área, em cada congregação. Não deixa o teu filho, meu Pai, desanimar. Ajuda o teu filho, Pai, nas suas dificuldades. Envia o socorro que cada um está precisando. Envia a resposta que cada um está precisando. Envia, meu Deus, a solução que cada um está precisando. Meu Deus, em nome de Jesus, porque eles são filhos teus, escolhidos, e eles têm poder da tua parte para, meu Pai, fazer a tua obra onde eles colocarem os pés. Meu Deus, nesta hora, Senhor, eu oro pela família de cada líder, eu oro pelos filhos de cada líder, eu oro pelos filhos dos pastores, eu oro pelas nossas missionárias, eu oro, meu Deus, pela família de cada dirigente, de cada obreiro. Meu Deus, honra os teus servos, dá vitória para cada um, dentro da sua casa, dentro da sua congregação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode apertar a mão do seu companheiro, olhar para ele e dizer: Deus é contigo, meu amigo. Deus é contigo, meu amigo. Deus é contigo, você é filho de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando agora para o encerramento.